Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Márcia Ferreira e eu vou ensinar vocês a fazer essa linda raposinha. Vamos ao passo a passo? Nós vamos precisar de linha, agulha, alfinetes, tesoura, caneta fantasminha se tiver, tecidos e o molde. O molde eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Bom, nós vamos precisar de 3 tecidos para fazer a cabeça e o corpo. A cabeça eu estou usando aqui o algodão cru. Para fazer o corpo, que simula uma roupinha, eu vou estar usando tricoline. E para fazer os pezinhos, esse tecido liso colorido, na máquina nós vamos costurar, juntar todos esses tecidos. Pode ser costurado na mão também. Nós vamos estar costurando tudo para fazer a cabeça, o corpo e os pezinhos. Para fazer os bracinhos, nós vamos usar 2 partes de tecido, uma estampada e uma lisa. A estampada vai simular o braço e a lisa as mãozinhas. Para fazer os braços, nós vamos precisar de 26 centímetros de largura, com 11 centímetros de altura, e mais um tecido de 26 centímetros de largura por 5 centímetros de altura, para fazer os braços. A medida da cabeça e do corpinho, no algodão cru, 26 centímetros de largura, para fazer a cabeça, por 12 centímetros de altura. O corpinho, 26 centímetros, 18 centímetros de altura, por 26 centímetros de largura. Para fazer os pezinhos, 7 centímetros de altura por 26 de largura. Todos os tecidos são 26 de largura. Para fazer as orelhas, nós vamos precisar de 14 centímetros de altura por 18 centímetros de largura. E para fazer essa parte, detalhe da cabeça da raposa, nós vamos precisar de 12 centímetros por 9. E o lacinho, a gravatinha, nós vamos precisar de 12,5 por 7,5. Então, nós vamos fazer agora unir todos esses tecidos na máquina ou à mão. Aqui já estão os tecidos unidos. Eu passei todos eles para vincar bem a costura, deixar tudo passadinho para não ter dobra nenhuma. E agora nós vamos riscar. Na parte da frente, nós ainda temos que fazer um detalhe, antes de riscar o tecido do lado do avesso. Antes de riscar o corpinho todo, nós temos que colocar esse detalhe da cabeça. E para isso, nós vamos precisar riscar do lado direito do tecido. Com a caneta fantasminha, a gente vai riscar apenas a cabeça, porque a caneta fantasminha a gente pode apagar com o ferro. Agora nós vamos estar riscando a cabeça aqui do lado direito. Lembrando, gente, que a posição da cabeça
ela tem o pescocinho, tem que ficar bem na divisa aí dos tecidos, tá? Em cima dessa costura. É onde divide a cabeça e o corpo. Deixar bem certinho aí onde fica o pescoço. Então a gente risca a cabeça. E posiciona aí esse detalhe. Eu coloquei aí um termocolante, mas isso não é obrigatório não. Eu coloquei porque esse tecido ele desfia muito e ele é muito molinho, tá? A gente sempre coloca a parte de cima, o detalhe da testa, mais acima do risco, tá? Acima do risco, ó. Você vê que tá passando do risco. Por quê? Porque quando a gente riscar a raposinha do lado do avesso, a gente vai costurar. Essa parte aí vai pegar na costura, né? Pra prender a cabeça. Junta, dobra o tecido do lado do avesso e junta essas costuras. Elas têm que estar bem niveladas, tá? Pra não ficar torto na hora de costurar a raposa. Estão aí juntando a parte de baixo também, costura de baixo, e vamos estar riscando a raposa. A parte de baixo, olha lá, os pezinhos vai pegar aquela parte lisa, colorida do tecido. Tem que ver se tá pegando tudo certinho. Tudo riscado, os bracinhos também. Essa parte que tá ressaltada aí do molde é porque tem que deixar aberto. Essa parte também do corpinho, ela fica aberta. Os bracinhos eu posicionei um de um lado e um do outro. Por quê? Para que essa abertura, essa parte que vai ficar aberta dos bracinhos, que a gente vai encher, a gente vai encher por aí, essa parte vai ficar para trás. Então, para que fique do mesmo lado, a gente inverte na hora de riscar os bracinhos. A orelhinha, eu também coloquei uma entretela aí nesse tecido, porque esse tecido é linho, é um tecido muito mole, tecido que desfia muito, mas isso não é obrigatório colocar se você for fazer com tricoline, tá? Dobra o tecido e risca as duas orelhinhas. Já risquei aí. E vou costurar tudo isso. E agora, gente, é só cortar. A gente sempre corta deixando uma margem de tecido de meio centímetro, mais ou menos. E a parte que vai ficar aberta, a gente sempre deixa um pouco a mais. Eu deixo com 1 centímetro mais ou menos. Porque na hora que a gente for costurar, a gente tem tecido suficiente para costurar por fora, que a gente costura do lado direito. Aí já tá tudo cortado. Lembrando que essas partes arredondadas a gente tem que dar uns picotes, para que quando a gente desvirar, esse tecido não fique todo enrugado. As partes dos cantinhos também. Todas as partes arredondadas. Todas elas a gente tem que picotar, tendo cuidado de não cortar a costura, né? Senão a costura vai abrir. Vendo os bracinhos, aquela parte que fica aberta, eu sempre deixo um pouco a mais de tecido na hora de cortar,
e ali na lateral do corpinho também. As orelhas, tira esse biquinho de cima e vamos desvirar agora. Com cuidado. As partes menorzinhas, que são os bracinhos, são os mais chatinhos de desvirar. Mas com o auxílio de a ponta de um pincel, de uma tesoura sem ponta, né? A gente consegue desvirar com facilidade. Mas tendo cuidado de não virar com algo pontiagudo, porque pode furar o tecido. Vamos desvirar tudo. Aqui eu tô pegando a tesoura e ajudando aí para poder desvirar, né? Parte das perninhas, com muito cuidado, para não furar o tecido. Vou desvirar tudo aí. Tá tudo desvirado. Já passei tudo passadinho. E agora vamos usar o enchimento, que eu esqueci de falar na hora dos materiais. Eu esqueci de falar do enchimento. Nós temos que ter enchimento para poder encher os bonecos. A gente começa colocando pouco volume de enchimento, né? Vai colocando aos pouquinhos, vai empurrando os cantos. Não adianta colocar muito de uma vez, que embola tudo e acaba não ficando esticadinho, né? A parte da cabeça. A gente sempre vai colocando aos poucos, vai empurrando para os cantinhos. Primeiro a gente vai empurrando para as laterais, né? Empurrando, depois é que a gente vai colocando ali no meio. Ó, vai empurrando para as laterais para que fique bem esticadinho. Depois empurrando ali nas pernas, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Que não adianta colocar muito volume de uma vez só, senão embola e algumas partes fica sem enchimento. Tá? Empurrando devagar, enchendo com muito cuidado, os bracinhos também, de pouquinho em pouquinho, com muita paciência e amor. A parte das orelhas aí a gente ainda vai fazer uns detalhes aí. Vai dar uma costurazinha, que pode ser feito na máquina também. Pode ser feita à mão ou na máquina. Costura aquela parte do meio para poder dar um detalhe na orelha. E essa parte aí do detalhe da cabeça, eu esqueci de costurar a máquina. Porque tinha que costurar ou uma costura reta, ou uma costura zigue-zague. Mas eu vou fazer um ponto caseado à mão mesmo. Agora nós vamos fazer um detalhe na orelha. Faz o acabamento na parte de baixo da orelha, colocando esse tecido para dentro, um pouquinho de tecido para dentro. Mede sempre as duas orelhas para ver se está do mesmo tamanho, né? Vamos dobrar a orelha e fazer uma costura no meio, que tanto pode ser feito à máquina ou à mão. Faz como se fosse um triângulo, começa lá na pontinha, lá no meio da orelha para baixo, como se fosse um triângulo. Ó, como eu tô mostrando aí esse detalhe. Essa parte que vai ficar aberta na orelha, a gente pode estar colocando um pouquinho de enchimento aí, para dar um pouquinho de volume nessa orelha. Agora eu vou estar fazendo aquela costura naquele detalhe da testa. Eu vou fazer aí um ponto caseado. Mas você pode estar fazendo qualquer ponto que você saiba fazer. Como eu disse no início, isso era para ser feito à máquina. Como eu esqueci, eu estou fazendo agora à mão. Por que eu estou fazendo isso? Para não correr o risco desse detalhe soltar. Apesar de eu ter colocado o termocolante, quando eu for lavar essa raposinha, ela pode se soltar. Fiz aquela costura, né, o ponto caseado, e agora eu vou fechar
as aberturas. Eu tô mostrando aí que tá bem cheinho, tá vendo? Tá bem cheinho, não pode deixar vazio, porque senão quando essa raposinha for lavada, ela pode murchar, ela pode perder o volume, então tem que estar bem cheinho, bem durinho, conforme eu tô mostrando aí. E agora nós vamos fechar essas aberturas. A gente vai estar fazendo um ponto invisível. Para quem não sabe como é que é feito o ponto invisível, a gente vai fazer assim, ó, vai pegar um pouquinho numa das laterais, ó, vai pegar um pouquinho de tecido em uma das laterais e vai lá do outro lado e pega mais um pouquinho na mesma direção, ó, na mesma direção. E vai fazendo assim, vai pegando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para não ficar um ponto muito grande. E pega de um lado e pega do outro, sempre na mesma direção, para que essa linha fique reta, de um lado e de outro, de um lado e de outro. E vai fazendo assim até terminar, porque quando a gente puxar, esse ponto não vai aparecer, por isso é chamado de ponto invisível. E aí nós vamos fazer em todas essas aberturas, tanto nos braços como ali no corpinho. Ó, tendo feito isso, tá tudo costurado. Para fazer o acabamento, é só finalizar a costura. E enfia a agulha, ó, tá vendo? Enfia a agulha onde você terminou a costura e sai em outro lugar da raposinha, porque aí não vai ficar aquela linha saliente, né? Vai ficar tudo bem acabado. Agora nós vamos colocar as orelhas. Posicionar aí, ó, terminando aquele detalhe na testa, é onde vai ficar, é onde vai finalizar a orelha, ó. Vai ficar na mesma direção. Aí eu vou enfiar a agulha em outro lugar, tá vendo? Sempre fazendo assim, deixa ali um pouquinho de linha, faz um arremate ali na parte de cima, onde vai começar a costura. Aí eu tô recomeçando porque acabou saindo. Enfia a agulha mais embaixo, aonde você vai começar a costurar, dá um arremate. E aí começa a costurar a orelha. Aí você vai pegar, uma hora você vai pegar na orelha e uma hora você vai pegar na cabeça, do jeito que eu tô fazendo aí. Na orelha e na cabeça. Dessa forma a costura vai ficar invisível, ela não vai aparecer. Ó, uma hora na cabeça, uma hora na orelha. E vai fazendo assim em toda a volta da orelha, inclusive na parte de trás também, aí na parte da frente, e também vai costurar na parte de trás, desse mesmo jeito. E vai finalizar a costura ali na pontinha. Aí eu já tô colocando a segunda orelha, já tô terminando, fazendo o arremate, enfiando a agulha ali na parte onde eu terminei e saindo em outro lugar da raposinha. Corta a linha de excesso, que está em excesso, e agora nós vamos pregar os braços. Os braços eu usei linha de pipa, para quem tem aquela agulha, né, que coloca pernas e braços em bonecos, pode estar usando ela, mas se não tiver, como nossa raposinha ela é pequena, você pode estar usando uma agulha menor.
uma agulha dessas de bordar, né? Desde que seja um pouco grande. Não pode ser agulha comum de costura porque ela é muito pequena. Aí nós vamos estar... E eu coloquei linha de pipa, que ela é mais forte, mas se você não tiver, se só tiver linha comum, é só dar entrar com umas 4 linhas, aí dobra ela para ficar umas 8 linhas, porque tem que ficar bem forte, né? Para não correr o risco desse braço soltar, né? Aí agora nós vamos posicionar o bracinho aí mais ou menos meio centímetro a 1 centímetro debaixo da cabeça, né? Coloca um alfinete aí para tá ajudando aos bracinhos não saírem do lugar. Eu coloquei aí com mais ou menos meio centímetro, né, do pescoço para baixo. E nós vamos começar a costurar esse braço, né, enfiando a agulha por baixo do braço. Nós vamos enfiar a agulha embaixo do braço e sair ali por fora do bracinho. Deixa um pouquinho de linha sobrando. Enfia ali de novo, um pouquinho, meio centímetro mais ou menos, de distância do ponto um do outro. E vai sair lá na mesma direção, procurar sair na mesma direção do outro lado, no outro braço. Vai retornar com essa agulha, meio centímetro mais ou menos de distância do ponto, lá no primeiro bracinho que você começou. Tentando sair, né, em cima do mesmo ponto que você fez, para não ficar aí um monte de ponto aparecendo. E se você quiser depois finalizar com os botõezinhos aí, onde você fez o ponto, para não estar aparecendo ponto, também pode. Agora, para finalizar, você sai com a agulha embaixo do braço, onde você enfiou a primeira vez, e dá um nozinho, né? Amarra umas 2 vezes aí para ficar com mais segurança desse ponto não se desfazer. Enfia a agulha aí por dentro, ó, onde terminou o ponto, sai em outro lugar e corta. Mesma coisa você vai fazer com a outra linha que sobrou. Enfia ela na agulha. Aí enfia ela aí, onde terminou o ponto, e sai em outro lugar e corta a linha. Feito isso, nós vamos fazer a boquinha e os olhinhos. Desenha. Se você tiver uma caneta fantasminha, se não tiver, desenha com lápis, né? Com alguma coisa aí. Você faz ali, ó, tipo um quadradinho, vai diminuindo ele na parte de baixo. Faz um tracinho e um Vzinho invertido para fazer a boca. Eu tô bordando aí com linha normal de costura. Dei 2 voltas na linha. Entrei com ela com duas linhas, né? E dobrei. Aí ficou 4 linhas. Para ficar um pouquinho mais grosso esse bordado. Mas se tiver linha de bordado, melhor ainda, né? Aí você tá vendo que eu entrei um pouco abaixo, saí lá em cima onde eu vou começar a bordar o nariz e fiz um arremate. E aí eu vou começar a bordar preenchendo esse narizinho. Corta ali o excesso de linha, e aí não vai ficar aparecendo nada. E aí você vai preenchendo o narizinho, vai costurando de um lado e de outro, até preencher todo esse nariz, do jeito que eu tô fazendo aí. Não é difícil, é muito simples. Vai se baseando ali pelo risco que você fez. E vai fazendo assim até terminar o nariz.
Depois você vai sair no meio, aonde começa aquela linha de baixo. Ó. E desce até embaixo com essa linha, até onde começa a boquinha. Aí você, ó, posiciona a linha lá do outro lado. É muito simples. Passa pelo meio desse ponto reto que você fez e finaliza ali, do outro lado da boquinha. É muito fácil, gente, bordar esse detalhe dele. Ó, sai lá no meio de novo do nariz, onde você fez a linha reta. Faz um arremate. Minha linha aí quase que não dá, mas deu, graças a Deus. Faz um arremate. Enfia a linha aí, onde você terminou o ponto, e sai em outro lugar. E aí é só cortar. Os olhinhos, nós vamos fazer agora. A gente vai marcá-los com alfinete. Você pode estar desenhando também, fazendo ali 2 bolinhas para fazer os olhinhos. Eu marquei ali com 2 alfinetes para ver a direção que iam ficar os olhos. E vim com a ponta da minha caneta, que ela é boleada. Como eu não tenho boleador, eu vim com a ponta da caneta para pintar esses olhinhos. Só que eu tava vendo que tava muito grande aquela ponta ali da caneta. Tava estranho, eu tava estranhando que tava grande. Aí depois é que eu fui ver que tem 2 lados a caneta. O outro lado a bolinha é menor. Ainda bem que eu vi isso, né? Antes de pintar os olhinhos da raposinha. Aí agora sim eu vou pintar. Aí encosta de levinho, ó. Molho de novo na tinta. Dou um toque de leve e pronto. Tá pintado aí os olhinhos. E depois, né, pode fazer aí uns pontinhos brancos com a ponta da agulha. Pode estar fazendo uns pontinhos brancos, mas eu tava sem tinta branca e não fiz isso. Aí pega, molha a ponta da agulha na tinta branca e dá um pinguinho de tinta branca ali para poder iluminar o olhar, né? E agora eu vou estar fazendo o lacinho, a gravatinha. Eu dobrei, tá vendo? Fiz 2 dobras para centralizar ali aquela costura. Dobrei, fiz um acabamentozinho ali, dobrei como se fosse uma fronha. Eu vou costurar isso aí como se fosse uma fronha, ó. Dobrei ali a ponta, depois dobrei de novo, a outra parte ficou em cima daquela dobra que eu fiz. E agora eu vou costurar só nas laterais, como se fosse uma fronha. Não vou costurar no meio, só nas laterais, ali, ó. Ali vai ficar aberto. Corta, né, os biquinhos das laterais. A parte do meio fica aberta. E aí é onde a gente vai desvirar a gravata. Desvirou. Ajeita tudo bonitinho. Bota pra fora ali aqueles biquinhos. Empurra aí com alguma coisa. Ó, e fica aberto mesmo essa parte do meio. E agora, dobra ele ao meio para centralizar ali, que nós vamos fazer uma costura para franzir essa gravatinha. E essa parte que ficou aberta vai ficar para trás e não vai aparecer. Aí faz um alinhavo aí no meio, só alinhavar. Franze, não muito, gente. Deixa pelo menos um dedinho assim de largura, para não ficar muito franzido. Isso, ó, tá vendo? Ó, mais ou menos um dedinho de largura. Enrola ali a linha, faz um arremate. Dá um ponto aí para arrematar.
tá finalizado o nosso lacinho. E eu vou estar colando um botão aqui. Mas se não quiser colar um botão, pode finalizar com o próprio tecido. Faz uma tirinha e cola em volta, tá? E agora nós vamos colar a gravatinha nela. Gente, eu acabei borrando o olhinho da raposa na hora que eu fui colar o lacinho nela. E quase desisti de postar esse vídeo por causa disso. Mas eu resolvi continuar com o vídeo assim mesmo, porque nessa vida é assim mesmo. A gente planeja, a gente faz as coisas com todo carinho e muitas vezes acontece algum problema, algum obstáculo, mas a gente não vai desistir por causa disso, tá? Nós vamos aqui finalizar a raposinha, afinal de contas ela ficou uma gracinha, não foi difícil, deu trabalho, mas não é difícil de fazer, tá? E eu agradeço a vocês por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.